Então vamos lá, crianças, para a nossa revisão de história. Vamos rever tudo aquilo que nós estudamos no capítulo 7 e 8 do nosso livro. Nós vimos, então, no começo deste bimestre, sobre os primeiros povos que haviam na América. Com a chegada dos portugueses, eles descobriram que aqui nesse território moravam pessoas também. Então, nós vimos aqui que muito antes do nosso continente ser chamado de continente americano, já haviam povos que moravam nesse território. E eles eram diferentes povos nativos que viviam aqui. Somente em 1492 é que os primeiros europeus chegaram a essas terras lideradas por Cristóvão Colombo. Então, no ano de 1492 foi quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil. Esses europeus, eles vieram liderados por Cristóvão Colombo, no ano de 1492. Cristóvão Colombo, ele era um navegante que ele era nascido em Gênova, e ele chegou aqui na América no dia 12 de outubro de 1492. E ele deu esse nome à primeira ilha da América Central, onde a esquadra de Colombo chegou, foi na ilha de Guadarrani. Foi o nome dado pelos habitantes locais, aos quais os espanhóis chamaram de índios. Por que eles foram chamados de índios? Eles tiveram esse nome pois os europeus acreditavam que eles haviam chegado às Índias, ou seja, a China, o Japão, a Indonésia, no dizer dos europeus daquela época. Então, eles achavam que eles tinham chegado naquele lugar, mas, na verdade, eles tinham chegado em outra parte do planeta. A viagem de Colombo, ela... Deixa eu só, prof, apagar aqui os riscos, para a gente continuar aqui. A viagem de Colombo, ela então tinha o objetivo de achar riquezas como ouro e prata. Por isso, os espanhóis, os portugueses começaram as grandes navegações, saindo da Europa, rumo ao Oriente. E ao longo do século XV, o Reino de Portugal também enviava navegantes rumo às Índias, que eles achavam, eles faziam um outro roteiro para chegar lá. Ao chegar às Bahamas, Colombo, em nome do rei espanhol, tomou posse da ilha encontrada e a batizou com o nome de San Salvador. E ele voltou para a Espanha em janeiro de 1493. Mas ele retornou 3 vezes à ilha daquele arquipélago. Então, o que os espanhóis e os portugueses faziam? Eles saíam aqui, vamos ampliar aqui o nosso mapa, para vocês observarem. Aqui assim nós temos o território espanhol e português. O que eles faziam com as grandes navegações? Eles faziam este roteiro aqui, eles davam volta no continente africano e chegavam até essa região aqui, da Indonésia, do Japão, da China, aqui, da Índia, e eles faziam comércios de especiarias. Só que ao passar do tempo, Colombo acabou fazendo um trajeto diferente daqueles e acabou chegando nesses territórios aqui, que são os territórios da América Central. E a partir daí se descobriu, então, que o planeta não era realmente achatado como muitos pensavam, como muitas teorias ensinavam. Eles começaram a perceber que o planeta Terra é um planeta redondo, que eles chegavam até outros lugares e começaram a descobrir esse território. O Marco Polo foi um dos viajantes e mercadores que em 1271, olha, mais de 200 anos atrás da época em que Colombo chegou até as Américas. Ele fez viagens que durou cerca de 24 anos. Quando ele chegou na China, ele serviu ao imperador mongol Kublai Khan.
por 17 anos, e ele ia viajando ao mando desse rei, e ele pôde conhecer a cultura dos povos da China e da Índia. E ao voltar a Veneza, em 1295, o navio dele foi capturado pela cidade rival Gênova, e Marco Polo foi preso. E na prisão ele narrou as suas viagens, ele escreveu um livro, então, ó, ele fez uma página manuscrita sobre as maravilhas que ele havia descoberto. E 2 séculos depois, esse livro foi lido com grande interesse por Cristóvão Colombo, que queria ser um grande navegador também como o Marco Polo. E ainda junto com o Cristóvão Colombo, tinha o Américo Vespúcio, que viajou pela costa da América do Sul, e em suas cartas ao rei de Portugal, ele afirmou que as terras descobertas por Colombo anteriormente faziam parte de um novo continente, que os mapas do mundo criado a partir de então passaram a incluir a América. Ó. São esses mapas aqui, ó, que a gente viu numa aula, ó, a diferença deles. Ó. Esse primeiro mapa aqui, que era o mapa que eles utilizavam em 1489, era o mapa de Henricus Martellus, era um mapa que só mostrava, ó, aqui a costa da África, alguns países ali da Indonésia, da Índia, a China e a Europa aqui, né? A Ásia, a África e a Europa. Só para eles só existiam esses 2 continentes. A partir das grandes navegações em 1493, 92, que Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio descobrem, então começam a surgir, ó, os primeiros rabiscos aqui do continente novo que eles estavam descobrindo, porque eles perceberam que essas terras aqui, esse território era diferente daquilo que outros navegadores já haviam descoberto. Outro fato interessante é que quando eles chegam aqui, eles descobrem que até mesmo essa terra, ela havia sido povoada já, ela já era povoada, ela não era uma terra sem nenhum tipo de habitante. E como que esses habitantes chegaram até aqui? Tem-se um canal, né, ou com algumas travessias aqui da Oceania direto para a América do Sul, e tem-se também o canal entre o Alasca e a Sibéria, aqui em cima, entre o encontro aqui no Polo Norte do Alasca com a Ásia, com a América aqui em cima, que em determinados tempos de inverno, quando há o congelamento aqui do continente e do oceano aqui, que as pessoas fizeram grandes travessias por aqui, né? Os povos nômades que a gente estudou lá no começo do ano. Então, disse que por ali também são hipóteses, né, de como foi ocupado o continente americano. E esses povos, eles receberam um nome que se chamava América Pré-Colombiana, que é antes de Cristóvão Colombo ter chegado aqui. Eram os grupos étnicos, ó, que moravam aqui. Tem os esquimós, ó, nessa faixa amarela aqui, os iroquês, os apaches, os astecas, os maias, os aruaques, os caribes, os chibitsas, os incas, os tupis, os gês, os guaranis. Então, todos esses povos aqui eram as comunidades que moravam, né? As tribos que moravam aqui na América antes de Cristóvão Colombo chegar. O primeiro povo que a gente viu, então, foram os maias. Esses 3 povos foram muito importantes. Por quê? Porque eram povos muito desenvolvidos. Eles tinham sistemas próprios de plantio, de cultivo, de contagem, né? Eles eram povos que tinham muita inteligência e muita capacidade. Ao contrário do que os europeus diziam, eles não eram selvagens, eles eram povos até mais desenvolvidos que muitos que habitavam outros continentes. Então, os maias, eles moravam, né, preferencialmente em Yucatán, onde fica a Guatemala, Honduras e o sudeste do México. Eles moraram ali entre os anos 300 e 900. Eles construíram uma grande civilização e os maias, eles tinham como principal fonte de alimento o milho, né? Era o principal produto agrícola deles. O milho, ele era cultuado até mesmo como uma divindade, ó. Eles acreditavam que o milho era uma espécie de Deus também, que dava fonte de vida e energia para eles.
Eles cultivavam também o cacau, eles tinham também uma forma de comércio, eles construíam estradas, eles eram um povo muito, muito inteligente, muito organizado. Vocês podem pegar aí na apostila de vocês e irem grifando aquilo que a prof for marcando também para vocês relembrarem aquilo que nós estudamos, tá? Outra parte importante aqui do povo maia, eles tinham um sistema próprio de escrita, ó. O povo maia, eles eram muito sofisticados e eles faziam códigos, ó. Os livros deles eram confeccionados em papel, feito a partir de uma fibra vegetal e uma resina e cal. Eles registravam aquilo que acontecia com o povo no dia a dia, a história deles, os feitos dos governadores que eles tinham, porque eles também eram governados por reis e por, né, a matemática que eles faziam, as ciências que eles praticavam, especialmente a astronomia, né? Até mesmo no ano de 2012, foi feita uma contagem, que era até ali que o mapa, os códigos que eles tinham, a contagem matemática deles, o calendário deles terminava no ano de 2012. Então, muitos estudiosos começaram a inventar histórias de que o mundo iria acabar porque os maias disseram que só ia o ano até 2012, mas na verdade foi o máximo que o povo conseguiu contar, né? Porque pensa, eles nasceram no ano lá de 300 e 900 e chegaram até uma contagem de 2012 era porque eles eram muito capacitados mesmo, né? Então eles já haviam conhecido já o movimento de vários astros lá do nosso espaço, ó. Eles já conheciam o movimento de Vênus, eles já reconheciam o que eram planetas, o que eram estrelas. Eles veneravam o sol também, como a crença religiosa deles dizia. Então, eles eram um povo muito avançado, os maias. Aí nós vemos um outro povo também, que a gente estudou bastante, foram os astecas. Os astecas, por volta aí do século XII, eles se estabeleceram na região central do México, vindo da parte norte desértica, em busca de terras mais férteis. E aqui nós vimos um símbolo muito importante para eles, que era essa águia, ó, que tem até hoje na bandeira do México. A águia com a serpente nas garras, que era de uma lenda, né? É uma forma de valorizar a identidade daquele povo ancestral e torna viva a memória dos mexicanos. Aí vocês lembram lá que teve uma aula que até a Camila comentou, né, sobre a lenda dessa águia ali, né? Então, ó, a cidade de Tenochtitlan foi construída no lugar mencionado na lenda, as ilhas do lago Texcoco. Lentamente, os astecas foram se expandindo, né? Eles tinham um sistema de agricultura muito importante. Olha o sistema que eles faziam. Eles pegavam porções do lago, ó, e aterravam e formavam ilhas artificiais. Então, ó, isso daqui eram porções de terra de dentro do lago mesmo, faziam ali, organizavam e ela ia sendo irrigada pelo próprio lago. E hoje, ó, a cidade de Tenochtitlan, no século XVI, era muito grande, ela era urbanizada e superpovoada, o que causou espanto aos espanhóis, que vieram para cá pela primeira vez em 1519. Ela era cortada por dezenas de canais, ó. Ela era uma cidade que tinha canais de irrigação para as casas aqui, né? E era usada também por meio de transporte e por meio de aqueduto, que era para transportar água potável até mesmo para as pessoas que moravam nas montanhas. Então, eles tinham um sistema de irrigação e um sistema muito importante de abastecimento de água nas casas deles. E isso lá nos séculos passados, né? Isso lá no século XIV, século XV, até muito antes disso.
Os astecas comercializavam diversos produtos vindos das cidades vizinhas. Então, eles tinham um comércio próprio, ó. As mulheres preparavam tortilhas de milho recheadas com carne, com feijão, pimenta. Os astecas não usavam dinheiro, eles faziam um trabalho de troca, que era o chamado escambo. Trocava-se mercadorias umas pelas outras. Então, eles também tinham, e as leis deles diziam assim, que ninguém podia roubar ou trapacear. Se uma pessoa fosse pega fazendo qualquer um desses crimes, ele era espancado até a morte. Os Incas. Os Incas eram um povo que se desenvolveu perto da cordilheira. Ó. Essa região aqui, mais ou menos, que os Incas moravam, que ele era distribuído. Lá no século XII. Esses vários povos viviam nessas terras, foram submetendo ao poder do Império Inca, que comandava um grande e poderoso exército. A capital do império era chamada de Cusco, de onde o imperador governava. Então, olha aqui no mapa, todo o território que era governado pelos Incas. Então, os Incas tinham deuses próprios, né? A extensão máxima do império deles ocorreu no governo do Atahualpa, entre 1532 e 1533. No ano de 1532, chegaram os espanhóis, chamando de Francisco Pizarro, o qual iniciou o processo de conquista e finalmente destruiu o Império Inca. Os Incas consideravam o imperador como uma divindade, representante terrestre do deus Inti, que era o Sol, né? O deus máximo deles. Eles também tinham ouro, prata e cobre, que eram utilizados na criação de adornos, estatuetas e joias. Eles também usavam esses materiais em imagens religiosas ou para decorar os templos e os palácios. Muito pouco restou desses objetos. Com a chegada dos espanhóis, eles pegaram tudo, derreteram, transformando em barras e levando para a Europa. Esse aqui são chamados terraços agrícolas, ó, lá na região do Peru. Machu Picchu também era um território em que os incas também moravam ali, né? Os incas plantavam feijão, mandioca, quinoa, tomate. Era uma sociedade bem organizada também, formada por famílias que compartilhavam terras para o cultivo de animais, né, de alimentos. Eles também tinham milho e a batata como principais alimentos. Criavam abelhas por meio... eles obtinham mel. Nessas tradições, eles preservavam naquela região o comércio, os costumes, os artesanatos deles. Eles eram povos muito, muito organizados. E a organização do império era tamanha que, mesmo sem desenvolver a escrita, eles tinham um sistema de correio muito eficaz. O império inteiro era interligado por estradas que facilitavam o deslocamento e tornavam mais rápida a comunicação entre as localidades. E eles tinham os chamados mensageiros, que eram os chasquis, que recebiam informação e levavam por todo o território. E aí nós vamos, então, para o território brasileiro especificamente. Porque no Brasil, acredita-se que no século XVI, havia mais de 2 a 4 milhões de indígenas nessas terras, né? Eles eram povos muito diferentes, cada um tinha a sua cultura específica, cada um tinha a sua forma de criar os animais. Eles eram conhecidos como nômades, caçadores e coletores, né? Alguns moravam em campo aberto, outros no meio das florestas, outros em regiões montanhosas, outros mais ao sul, outros mais ao norte. Eles eram bem esparramados pelo território. Eles criaram uma cultura única para construir as suas casas. Primeiro eles escavavam o solo, que esses eram os Gês, né? Ó, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as culturas Gês. Os Gês cavavam um buraco e eles circulavam, faziam um buraco circular, tinha uma abertura entre 2 a 20 metros.
Muitas pessoas com uma bancada para as pessoas sentarem, realizarem as suas atividades ali. Pouco se sabe sobre o teto dessas habitações, pois a madeira usada foi desgastada pelo tempo nas escavações. Porém, os arqueólogos encontraram os buracos e as pedras que sustentavam os postes desses telhados. Então, aqui são alguns desenhos representando o que os arqueólogos encontraram. No interior das casas, eles faziam ali, então, viviam da caça dos animais, eles comiam raízes, colhiam frutos, especialmente o pinhão, né, que era um alimento muito abundante aqui, ó. Os Gês moravam principalmente na nossa região aqui, na região sul, entre os estados do Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul aqui, nordeste do Rio Grande do Sul. E eles faziam fogueiras aqui, construíam artefatos ali de pedra, cerâmica e outras coisas mais. Os descendentes dos povos Gês foram denominados caingangues. No século XIX, durante o processo de colonização, os portugueses começaram a tomar posse das terras caingangues em expedições que foram de 1768 a 1774. Ao longo do século XIX, foram realizadas muitas tentativas dos governos para ocupar essas terras. Então, muitos deles foram se aliando a fazendeiros ou foram mortos em confronto com as tropas militares, né? Na maioria das vezes, acabavam perdendo as suas terras ali e migravam para outros lugares. Atualmente, os povos caigangues só existem 30 nas terras indígenas demarcadas. Então, aqui, ó, só existem 30 ainda locais demarcados para esse povo. E, no máximo, 45 mil pessoas que são descendentes dos povos caigangues. Povos do litoral. Aqui nós vemos os sambaquis. Os sambaquis comiam peixes, moluscos. Eles eram conhecidos como concheiros, que eram, por onde eles passavam, se acumulava, ó, nós vemos na foto aqui, as conchas dos moluscos que eles comiam, né? Então, eles eram conhecidos como povos concheiros, ó, sambaquis de Laguna, em Santa Catarina. E os sambaquis, eles também também foram encontrados locais de sepultamentos deles, com escavações arqueológicas, encontravam esqueletos humanos sepultados juntamente com objetos de pedra. Provavelmente eram as ferramentas que essa pessoa usava. Então, tudo que era pessoal do índio ali, né, daquela comunidade, eles eram enterrados junto com ele, que eram os objetos pessoais dele. E aqui, ó, ao iniciarem a construção das primeiras vilas no litoral, os colonizadores retiraram as conchas dos sambaquis para a fabricação do pó de cal, que hoje nós utilizamos, né, com óleo de baleia e tal, formavam a argamassa usada no revestimento das fortalezas, igrejas e casários. Hoje nós usamos só o cal que é feito lá de pó de ostra, né? Não sabemos exatamente quando e como os povos dos sambaquis desapareceram. Provavelmente passaram a conviver com povos agricultores de origem tupi-guarani, que os dominaram e tomaram seu território. Então, eles foram povos que foram misturados aos outros. Já os tupinambás, eles eram dos primeiros povos indígenas a entrar em contato com os portugueses, porque eles eram povos do litoral. Eles moravam no litoral, ó, entre o estado do Pará, Maranhão, até a região sudeste ali, mais ou menos na região do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eles também se envolveram nos processos de colonização, tendo bastante resistência e tudo mais. Já os povos da floresta, até hoje ainda tem povos na floresta amazônica que ainda não tiveram contato com a cultura do homem, chamado homem branco, né? Que eles se escondem, moram, né? Se escondem não, moram dentro da floresta mais afastada, que a floresta amazônica é gigantesca, né? E a cerâmica é um dos principais tipos de cultura que eles têm na produção ali
deles. E elas serviam como urnas funerárias, que era para enterrar as pessoas dentro daquele pote, ou eles cremavam os corpos e colocavam dentro dos potes de cerâmica, para cultivar ali mantimentos, ou para colocar tipos de medicamento. Então, a cerâmica ela tem muito esse uso por esses povos. Próximo ao rio Tapajós, a atual cidade de Santarém, a ilha de Marajó, no estado do Pará, foram encontrados inúmeros objetos de cerâmica dos povos que ali viveram, entre os anos de 1000 e 1600, que eram os itapônicos, itapajônicos e os marajoaras. A cerâmica marajoara, aqui nós temos uma urna funerária. O que é isso? Hoje nós utilizamos o caixão de madeira, né? Mas eles utilizavam esses potes de cerâmica para colocar os restos mortais das pessoas aqui dentro, ou enterravam eles dentro de um pote desse, né? Tipo de vegetação da região amazônica, eles cultivavam a terra, sempre respeitando todos esses povos que a gente viu até aqui. Todos eles respeitavam os ciclos da natureza. Eles não plantavam nada sem ser de acordo com o que do local ali onde eles moravam, sem fazer muitas modificações no que já era natural. Eles, os agricultores, depois de tomar parte da mata nativa, eles queimavam ela de modo controlado para preparar a terra. Plantavam diferentes espécies de mandioca, batata doce, inhame, taioba, além de árvores frutíferas, hortaliças e plantas aromáticas para os banhos de corpo e cabelo para os fins medicinais. Já os índios mundurucus, que hoje vivem e habitam lá no interior do Pará, moram próximos ao rio Tapajós, a agricultura e a obtenção dos alimentos se organiza em torno das estações do ano. Eles pescavam, né? Eles pescavam, deixavam tudo organizado. A carne de caça e a farinha são os alimentos do inverno, quando a pesca se torna escassa. E a mandioca é a base da cultura deles. E o último povo aqui que nós vamos ver são os povos, né? Os Guaranis Kaiowás, que moram ali na região do Mato Grosso do Sul. Esses povos, eles são rodeados por fazendas do agronegócio, vivem em acampamentos que se assemelham a favelas, sofrem com alto índice de suicídio e são assassinados por pistoleiros que defendem as terras dos fazendeiros. Esses, por sua vez, veem os índios como invasores de suas propriedades. E os índios, em contrapartida, reivindicam o direito de retornar às terras de seus antepassados. Recentemente, algumas das aldeias de Guaranis foram visitadas pela ONU. E após a Guerra do Paraguai, o território indígena foi tomado pela exploração da erva mate e da cana-de-açúcar. Então, além de todos os problemas que esses indígenas sofreram ao longo da história, de exploração, de escravidão, de serem expulsos de onde eles moravam, de terem sido explorados tanto pelos colonizadores portugueses e espanhóis, até hoje eles sofrem com o problema da monocultura e dos latifúndios, que são os grandes fazendeiros que vão invadindo áreas e terras de povos indígenas e ainda lutam para que para que não tenha mais essa questão de terras protegidas pela FUNAI ou pelos índios, né? Para que os índios morem ali. Então, aqui é o mapa do Brasil, onde nós estudamos onde cada um desses povos morava. Os Gês, Guaranis Kaiowás. Aqui nós temos, no litoral, nós temos os Sambaquis e os Tupinambás, né? Aqui para cima nós temos os povos Mundurucus, né? E os povos que habitam no meio da floresta amazônica e os Marajoaras. Então, seria isso, pessoal.
Boa prova para vocês e até a próxima.